O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer, mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão, Simão, e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem assentar-se por um instante. Meus queridos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra deste segundo domingo do tempo comum que nós estamos celebrando nos fala bastante sobre a nossa experiência de vida, o nosso caminho de fé, o nosso itinerário, o nosso percurso de caminhada, sobre a nossa realidade. No Evangelho de hoje nós vemos este momento bonito, onde João Batista, ele que encanta muito pela sua vida, porque ele sempre teve uma consciência muito clara de quem ele era e qual era a sua missão. E quem também ele não era, e o que ele não era, o que não era a sua missão. E o Evangelho nos apresenta este momento em que João, com certeza guiado, instruído pelo Senhor, pela graça do Espírito, mesmo ainda não conhecendo pessoalmente Jesus, quando Jesus passa pelo seu caminho, ele é capaz de reconhecer e testemunhar. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que veio para salvar, que veio para tirar o pecado do mundo. E esta atitude de João, esse testemunho, toca o coração dos seus discípulos. Alguns deles passam a viver este convite a qual eles foram chamados a viver. Eles deixam de seguir João, deixam de ser discípulo de João e passam a seguir aquele a quem João veio apontar, de quem João já havia falado, mesmo sem conhecer pessoalmente. João dizia: olha, eu não sou a luz, eu não sou o Messias, mas eu vim para preparar o coração e para apontar o caminho, para que as pessoas possam ir e para que as pessoas possam acolher
aquele que é muito maior do que eu, o qual eu não sou digno nem sequer de me abaixar para desamarrar a correia de suas sandálias. Esta humildade de João, ela toca o coração da gente, porque nos aponta como nós também devemos viver a nossa vida. Primeiramente, como pessoas que um dia fomos ou somos evangelizados, somos também, como aqueles dois discípulos, convidados a seguir Jesus, convidados a conhecer Jesus, convidados a viver esta comunhão com Cristo para conhecê-lo, para amá-lo, para segui-lo, viver e praticar os seus ensinamentos. É bonita também a atitude daqueles dois discípulos que, ao ouvirem João dizer e apontar Jesus como Cordeiro de Deus, passam a seguir Jesus e recebem de Jesus um convite. Primeiro, Jesus pergunta para eles: olha, o que vocês estão procurando? E eles partilham aqui que o coração deles estavam sedento. Rabi, mestre, onde moras? Queremos te conhecer. E Jesus diz então: olha, vim de ver. E eles foram ao encontro de Jesus. Passaram um tempo com Jesus. Conheceram Jesus. E isto fortaleceu aquilo que João já tinha plantado no coração deles. E vivendo essa experiência do encontro e da comunhão com Cristo, se sentiram ainda mais atraídos a Ele. Sentindo esse desejo de segui-lo e conviver com Ele cada vez mais. E não só isso, a experiência foi tão profunda, tão maravilhosa, que eles quiseram partilhar isso com outras pessoas. A experiência foi tão rica e tão bonita, que isso tocou tanto o coração deles, que eles sentiram desejo: ora, se estamos tendo esta graça de viver essa experiência, por que não fazer com que outras pessoas possam viver, sentir e experimentar isso também? Aqui fala de André, que foi falar isso para o seu irmão Simão. Eles tinham encontrado aqueles a quem eles procuravam, aqueles a quem eles buscavam, e que preencheu o coração deles verdadeiramente. E levaram Simão também a Jesus, que fez essa experiência e depois recebeu de Jesus uma missão especial. Por isso, essa liturgia fala tanto da nossa vida, porque a nossa caminhada de fé é assim. Algum dia, alguma pessoa, alguém nos apresentou esta fé, que faz com que nós estejamos aqui hoje reunidos, como irmãos, em comunidade, para estarmos em torno de Jesus, porque é Ele que fala para nós através dessa palavra. É Ele que se dá a nós como alimento na Eucaristia. Por Ele, por causa dele, nós estamos aqui. Um dia alguém nos apresentou, nosso pai, nossa mãe, avós, conhecidos, algum amigo, alguém um dia falou para nós de Jesus. E o nosso coração também se sentiu atraído. E começamos a viver este caminho de fé. E por isso aqui hoje estamos. Talvez pode acontecer que ainda não tenhamos uma maturidade suficiente na fé. Talvez precisemos
crescer na fé, e sempre precisamos crescer, porque a fé é um caminho, no qual nós sempre vamos caminhando e amadurecendo e crescendo sempre mais. E neste caminho também é importante a presença de pessoas que Deus vai colocando no nosso caminho, para nos ajudar neste processo. É o que nos fala a primeira leitura que nós ouvimos hoje, que nos fala da história de Samuel, que estava lá no templo, mas ainda não tinha um conhecimento suficiente ou quase nada sobre o Senhor. E apesar disso, Deus tinha para ele um propósito, tinha para ele uma missão. E mesmo ele não conhecendo ainda bem o Senhor, Deus falou ao seu coração, chamou Samuel. A maturidade dele ainda era pequena, a ponto de ele não perceber que era o Senhor que estava o chamando. Pensou até que era Eli, e foi até Eli. O que queres? Eli, não, eu não te chamei. Eli, que já tinha uma caminhada um pouco maior com o Senhor, depois de Samuel chamá-lo mais de uma vez, ele percebeu que não era algo humano, mas que era o próprio Senhor que estava chamando Samuel. E como instrumento de Deus, ajudou Samuel a fazer o seu caminho de comunhão com Deus. Ajudou Samuel a perceber que era Deus que estava o chamando. E como Samuel deveria fazer para se abrir a este diálogo, a esta comunhão com o Senhor e perceber o que o Senhor queria dele. Olha só que beleza. Nossa fé também é assim. Muitas vezes Deus vai tocando o nosso coração e por vezes nem percebemos. Às vezes ou estamos distante um pouco de Deus, às vezes não temos uma maturidade suficiente, mas Deus vai colocando pessoas em nossos caminhos para nos orientar, para nos instruir, para nos ajudar, para que assim também nós possamos fazer essa experiência de encontro mais pessoal, mais profundo, e perceber nessa comunhão, Deus espera e quer de nós, para que possamos bem viver a nossa fé. E assumindo a nossa fé, nós também assumimos um compromisso de sermos também instrumentos para levar outras pessoas até o coração de Deus, assim como fez Eli, assim como fez João, e assim como fizeram tantos outros, assim como fizeram algumas pessoas que nos ajudaram a ir até Jesus e apresentar esta fé. Nós temos esta missão, meus irmãos. É missão de cada um de nós que somos batizados. Anunciar o Evangelho, dar testemunho de Jesus, não é só missão do padre, nem dos consagrados, mas é uma missão de todos nós batizados, seja na nossa comunidade, seja na nossa família. Temos que ter essa missão de fazer as pessoas conhecerem a Jesus, buscarem a Jesus, para que possam conhecê-lo e amá-lo. Que bom que as famílias viverem assim. Esta missa das 9h30 da manhã, geralmente é a missa das crianças, né? A missa da catequese. Um pouquinho mais cedo, lá no Rio de Janeiro, também temos esta missa. E isso também nos leva a pensar
nós, como igreja, temos a missão de levar nossas crianças, nossos filhos a conhecerem e amar a fé, a conhecerem e amar Jesus Cristo. E isto não é a gente obrigar os nossos filhos a participar das coisas da igreja, mas é de participarmos juntos com ele, com ela, com nossos filhos, levar na catequese, mas também com eles participar das celebrações, dos momentos de oração. É missão de cada um de nós. E isso, quando nós celebramos o batizado, fica mais evidente ainda. Porque é missão do pai e do padrinho, junto com a igreja, a oferecer condições para que aqueles que são batizados possam conhecer, amar e viver a fé. O batismo não é só um momento social, assim como o padrinho também, não é só uma figura social. O padrinho, junto com o pai e a mãe, tem a missão, em união com a igreja, de educar aquele que foi batizado na fé. E educar não é só através de palavras, é acima de tudo através daquilo que João nos ensina, do testemunho de vida. Porque aquele que tem que aparecer e aquele que tem que ser conhecido não somos nós, mas é Cristo. E João Batista teve ir sempre muito consciente na sua mente e no seu coração. Tanto que em nenhum momento ele atraiu ninguém para si, mas procurou atrair as pessoas para aquele que era muito maior do que ele. E como ele mesmo dizia, aquele que precisa crescer, aquele que precisa aparecer, e para isso eu preciso. Meus irmãos, que possamos viver essa missão tão bonita que é confiada a nós. Para isso, que possamos ter também consciência da bonita mensagem da segunda leitura que nós ouvimos hoje, na carta de São Paulo aos Coríntios. Se ele diz essa palavra, é porque algumas dificuldades já estavam acontecendo nas comunidades naquele tempo. E então ele diz: olha, porventura vocês ignorais que os vossos corpos são membros. Coloquemos essa pergunta para nós. Podemos fazer da seguinte maneira: será que nós temos esta consciência de que, como cristãos batizados, somos membros de Cristo? Nós, como cristãos batizados, em Cristo Jesus, fazemos parte deste corpo místico de Cristo, que é a igreja. Ele é a cabeça e nós somos membros. E assim como num corpo, a igreja também, cada membro é importante. E diante do sofrimento de um membro, o corpo todo sofre. Assim é na nossa vida, no nosso corpo, né? Um exemplo simples e bobo. Quando a gente está andando pela casa ou em qualquer lugar e de repente, sem querer, por uma desatenção, a gente chuta o dedinho do pé, ou no pé da mesa ou no pé da cadeira. A dor é tão forte que parece que o nosso corpo todo sente, até o fio do cabelo. Naquele momento a dor é grande. Assim também deveria ser na nossa experiência como comunidade. Se um membro sofre, o corpo todo sofre.
Não podemos ser indiferentes à dor das pessoas e de nossos irmãos. Mas nós vivemos num mundo tão egoísta que as pessoas vão pensando cada vez mais em si e acabamos esquecendo da dor e do sofrimento do outro. Às vezes o outro precisa de nós, seja materialmente, seja fisicamente, seja espiritualmente. Às vezes a gente parece que não está nem aí com o sofrimento do outro. É muito triste tudo. Nós, como corpo de Cristo, devemos ter essa atenção para com o outro e ter a consciência da nossa importância na vida da igreja. Que a comunidade precisa de cada um de nós, da nossa presença, da nossa atuação, da nossa participação, de partilharmos o dom que Deus concedeu a nós, para que possamos colocar a serviço da comunidade, da igreja e das pessoas. Mas às vezes estamos tão fechados em nós mesmos e preocupados com nós mesmos, deixamos de olhar para o lado, de olhar para a família, de olhar para a comunidade. Peçamos a Deus a graça de tirar do nosso coração esses sentimentos tão maus que nos impedem de viver melhor e valorizar a nossa vida com a devida dignidade, também como nos ensina esta palavra, meus irmãos. Paulo questiona e reflete com aquela comunidade, e esta palavra serve para nós quando ele pergunta: olha, será que vocês ignoram que o vosso corpo é santuário do Espírito? Veja que palavra forte de Deus para nós. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Já pelo batismo, o Espírito Santo foi derramado sobre nós e fortalecido e confirmado pelo sacramento do crisma. Qual é a consciência que nós temos disso? Como que tratamos a nossa vida, o nosso corpo, este dom precioso que Deus nos concedeu, onde o Espírito Santo se faz presente e onde o próprio Deus está em nós? Muitos de nós, cristãos, participamos da Eucaristia, comungamos Jesus. Jesus, ele se faz presente em nós. Nos tornamos templo de Deus. Por isso somos chamados a viver esta vida de santidade. E também respeitar o outro como templo de Deus. Ao pensar e refletir sobre a dimensão da dignidade da vida, eu sempre gosto de lembrar daquela passagem de Moisés na sarça ardente, onde Deus diz a Moisés: olha, tirai vossas sandálias, pois o território que você está pisando é terra, é lugar santo. Assim devemos nos portar com a nossa vida e com a vida de nossos irmãos. Somos este templo em que habita o Espírito Santo. O nosso irmão é esse templo onde Deus habita. Com que dignidade valorizamos a nossa vida e a vida de nossos irmãos? Porque o mundo de hoje, em muitas situações, tem feito com que a sacralidade da vida se perca. Às vezes, a vida se torna objeto, mercadoria e algo descartável. É muito triste tudo isso. Porque Deus criou-nos com e por amor. Valorizemos nossa vida, valorizemos nossa comunhão em comunidade e procuremos sempre
buscar alimentar esta comunhão sempre maior com Deus, esta comunhão sempre maior com Cristo. Não deixemos de buscá-lo, não deixemos de segui-lo e viver a missão que ele nos deu, de anunciar este Deus e o seu amor a todas as pessoas.